dia! Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios da última aula e explorar um pouquinho o conceito de potenciação. Então, na última aula, a gente viu mais uma operação matemática que para a gente, né, para agora para vocês do sexto ano, é uma novidade. É a potenciação. Aqui no quadro, a gente vê a escrita da potenciação. 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Então, vamos identificar qual é o nome de cada termo na potenciação? O 3, que é o númerozinho escrito maior, ele se chama base. O númerozinho que acompanha o 3, que é escrito um pouco menor, se chama expoente. E o resultado dessa operação se chama potência. Como que se resolve uma potenciação? Quando eu tenho um número que fica se multiplicando por várias vezes, a gente pode trocar essa escrita por uma potência, uma potenciação. Por exemplo, se eu tiver essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O número 3, ele se repetiu 5 vezes, né? A gente tem o número 3 5 vezes. Então, ao invés de escrever esse 3 se repetindo 5 vezes, eu posso escrever a potenciação. Quem que repetiu? Não foi o 3? Então, o 3 é a base, é o número que se repete. Então, eu escrevo 3 e um número um pouco menor do lado direito do 3, eu escrevo quantas vezes que esse 3 se repetiu. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número 3, ele se repetiu 5 vezes. Então, vai ficar 3 elevado à quinta potência. O número 5, a quantidade de vezes que a base se repete, se chama expoente. E o resultado vai se chamar potência. Como que se resolve? É só a gente ir multiplicando. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, continuando aqui a nossa aula, vamos pegar o nosso livro, volume 2, na página 4. Lá na letra A, está pedindo para a gente fazer assim. Utilizando o mesmo raciocínio, escreva uma multiplicação com fatores iguais para determinar o número de convites que seriam enviados na quarta etapa. Então, de fatores iguais, eu posso fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 ou 9 vezes 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 9 vezes 9, 81. Então, tanto faz escrever assim ou assim. Na letra B, temos aqui ao lado, esses são os termos da operação de potenciação. O 3 é a base, o 5 é o expoente, 243 é a potência. B. Na escrita de uma potenciação, o que é necessário observar em relação à posição e ao tamanho dos números envolvidos? Então, percebam que o número 3 ele é escrito um pouco maior que o número 5, porque o 3 é a base e o 5 é o expoente. Por que isso acontece? Então, é possível observar que o número correspondente ao expoente se escreve subscrito à direita da base em tamanho menor que o número que indica a base. O que isso quer dizer? Que eu pego a minha base e escrevo ela de uma forma maior do que o expoente. Então, o expoente ele é subscrito do lado direito da base de uma forma menor, tá? Essa é a resposta que nós devemos colocar aí. A base ela é escrita de uma forma maior e o expoente ele é representado de uma forma menor do lado direito da base. Então, vamos continuar agora na página 5. A nossa próxima atividade é o número 1, que diz assim: em cada item, escreva a potenciação correspondente. Então, na letra A gente percebe que o 6 repete 3 vezes. O número que se repete, ele é a base, então ele é escrito de uma forma maior. E quantas vezes que esse 6 se repetiu? 1, 2, 3. O 6 se repetiu 3 vezes. Então, o 3 é escrito do lado direito do 6 de uma forma menor e ele corresponde ao expoente. Ele representa quantas vezes que o 6 repetiu.
Letra B, a gente percebe que o número 4, ele aparece 5 vezes. Ele é multiplicado 5 vezes. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes. Então, quem é que está sendo repetido? O 4. Então, o 4 é a base. Quantas vezes? 5. Então, o 5 é escrito do lado direito de uma forma menor para representar o expoente. E a gente lê 4 elevado à quinta potência. Aqui em cima a gente lê 6 elevado ao cubo, né? O 3 a gente chama de cubo. Nas próximas páginas nós vamos ver o porquê. Na letra C a gente tem o 12 como base, né? O 12 vezes o 12. Então a base é o 12, o expoente é o 2, porque o 12 apareceu 2 vezes. Na letra D, a gente percebe que o número 8 ele se repete 7 vezes. Então, o 8 é a base e o 7 é o expoente. Na letra E, o número 20 se repete 4 vezes. Então, o 20 é a base e o 4 é o expoente. E a letra F, o 7 repete 9 vezes. Eu tenho uma multiplicação do 7 por ele mesmo 9 vezes. Então, o 7 é a base e o 9 é o expoente. Número 2. Escreva na forma de multiplicação as potenciações e em seguida calcule os resultados dela. Então vamos ver. Nós temos aqui 3 elevado ao cubo. Como que a gente faz? Quem é a base? É o 3. O 3 aparece quantas vezes? 3 vezes. E entre esses 3, nós vamos colocar o sinalzinho de vezes. Então, o 3, que é escrito de forma maior, é a base, é quem vai repetir. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Cuidado para não fazer 3 vezes o 3. Não é o expoente vezes a base. A base se repete a quantidade de vezes que o expoente representa. Vamos lá, 10 ao quadrado. Quem é a base? É o 10. O 10 vai aparecer quantas vezes? 2 vezes. E qual a operação que a gente faz? Multiplicação. 10 vezes 10, moleza. Multiplicação de 10, repete o algarismo 1 e quantos zeros nós temos? 2. Então, a gente acrescenta os 2 zeros aqui e a gente forma 100. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. 5 elevado à quarta potência. 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes o 5. Quem é a base? É o número 5. Então, é o 5 que vai se repetir 4 vezes e vai ser feita uma multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625. 1 elevado à quinta potência. Quem é a base? É o 1, que vai aparecer quantas vezes? 5 vezes, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o que nós vamos fazer? Fazer uma multiplicação. E aí é moleza, né, gente? Uma vez o 1 é ele mesmo. Uma vez 1, 1. Uma vez 1, 1. Uma vez 1, 1. Uma vez 1, 1. Então, 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. Então, né, a letra E, a F, G e H é o mesmo procedimento. É só você continuar. 4 ao cubo. Quem é a base? É o 4. 4 vezes o 4 vezes o 4, porque o expoente é o 3. E calcular, ok? Não vou fazer essa correção toda para o nosso vídeo não ficar tão grande. 3. Complete a tabela, sabendo que em cada linha as informações se referem à mesma potenciação. Então, nós temos uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Potenciação, base, expoente, multiplicação e potência. Na primeira linha dessa tabela, a gente tem o 7 elevado ao cubo. 7 elevado ao cubo. Aí vem a pergunta, quem é a base? O 7. Quem é o expoente? O 3. Como que eu represento essa potenciação em forma de uma multiplicação? 7 vezes 7 vezes 7. E qual é a potência? Qual é o resultado? 343. Na segunda linha, a gente tem a base 11 e o expoente 2. Então, é 11 elevado ao quadrado, que é 11 vezes 11, que vai dar 121. Na terceira linha, a gente tem o 9, a base vai ser 9 e a potência vai ser 81.
Então, se a base é 9, eu vou pensar 9, quantas vezes eu multiplico 9 por ele mesmo e eu encontro 81? 9 vezes 9. Então, o expoente vai ser 2, a potenciação vai ser 9 elevado ao quadrado, a multiplicação 9 vezes 9 e a potência 81. Na quarta linha, a gente tem o expoente 4 e a potência 0, ou seja, um número se multiplicou por ele mesmo 4 vezes e deu 0. O único número que multiplica por ele mesmo e dá 0 é o 0. 0 vezes 0, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Então, o 0 vai aparecer 4 vezes. 0 elevado à quarta potência, a base vai ser o 0 e a potência vai ser o 0. Na quinta linha, nós temos o número 5 como base e temos 125 de potência, ou seja, o 5 vai se repetir algumas vezes e na hora que ele se multiplicar vai dar 125. Se eu fizer 5 vezes 5, eu tenho 25, vezes o 5 novamente, 125. Então, o expoente vai ser o 3, 5 vezes 5 vezes 5, a potência 125 e aqui a representação da potenciação, 5 elevado ao cubo. Na última linha, nós temos o expoente 2 e a potência 36, ou seja, o número multiplicou ele mesmo e deu 36. Aí a gente relembra das tabuadas, né? 6 vezes 6, 36. Eu venho aqui, quem vai ser a minha base? O 6. Então, é 6 vezes 6, 36. 6 elevado ao quadrado é a representação da potenciação. Número 4. Indique as potenciações e, em seguida, determine as potências. Na letra A, fala assim, 8 elevado à segunda potência. Então, 8 elevado à segunda potência é a mesma coisa que o 8 ao quadrado. Então, quando o expoente for 2, nós podemos ler 8 ao quadrado, que é o mais comum que a gente ouve, ou a gente também pode falar a segunda potência de 8, que dá 64. 8 vezes 8, 64. Cuidado para não fazer 2 vezes 8, isso está errado. A base vai ser o 8 e é 8 vezes o 8. Letra B, quinta potência de 2. Quinta potência de 2 se escreve assim, ou 2 elevado à quinta potência, que é igual a 32. Letra C, 10 elevado à quarta potência. 10 elevado à quarta potência, a base é 10. Aqui fica simples também. Toda vez que a base for 10, a gente vê o expoente. O expoente vai representar a quantidade de zeros que a gente deve colocar. Então, o expoente é 4, vamos ter 4 zeros, vai dar 10.000. Letra D, 1 elevado à sexta potência. 1 elevado à sexta potência é igual a 1. 9 elevado à terceira potência, 9 elevado à terceira potência, ou 9 ao cubo, também podemos dizer 9 ao cubo, que é igual a 729, porque é 9 vezes 9 vezes 9. E nona potência de 0, nona potência de 0, que é igual a 0. Número 5, calcule as potências quando, letra A base é 3 e o expoente é 4. A base é 3 e o expoente é 4. Então, 3 vai repetir 4 vezes e aí a gente vai fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Letra B, o expoente é 7 e a base é 1. Então, é 1 elevado à sétima potência, que vai ser igual a 1. Letra C, a base é 6 e o expoente é 3. Então, a base vai repetir 3 vezes e aí a gente vai fazer a multiplicação. 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Essas continhas a gente deve fazer com bastante calma e atenção. A gente usa o caderno para fazer esses cálculos. Ainda mais que a gente está começando nesse conteúdo, então a gente vai bem devagar. Letra D. A letra D pede o seguinte, o expoente é 2 e a base é 15. Então, se o expoente é 2 e a base é 15, quem vai ser multiplicada vai ser o 15. 15 vezes 15. 15 vezes 15, usando o caderno lá para fazer o cálculo, 225. 2, a base é o 2 e o expoente é 11. Então, aqui
A base é o 2. O 2 ele vai ter que ser multiplicado 11 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 11 vezes. Então, aqui, muita atenção. Quando eu fizer todos esses cálculos, eu vou obter 2048. Bem devagar, com atenção. Letra F. De novo, a gente tem a base 10. Ó. O expoente é 5 e a base é 10. Toda vez que a base for 10, a gente observa o expoente. O expoente vai representar a quantidade de zeros que nós temos que escrever. Então, o expoente não é 5. A gente vai repetir o número 1 e vai acrescentar 5 zeros. Quando a gente acrescentar esses 5 zeros, nós vamos ficar com 100 mil. Página 6, número 7. Joana está organizando os documentos do escritório de advocacia onde trabalha. Para isso, ela tem 4 armários iguais a este. Cada um tem 4 prateleiras e em cada prateleira ela vai colocar 4 pastas com 4 processos em cada um. Então, vamos observar o desenho do armário. São 4 prateleiras em cada armário. Em cada prateleira, ela consegue colocar 4 pastas e 4 processos em cada uma. Então, olha só, letra A. Com essa organização, quantos processos podem ser guardados nos 4 armários? Então, olha só, 4 prateleiras. Nós vamos fazer 4 prateleiras vezes 4 pastas vezes 4 processos vezes 4 armários. Então, ó, 4 prateleiras, 4 pastas, 4 processos e 4 armários. Quem está se repetindo aqui? Não é o número 4? Então, o 4 vai ser a base. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, quando eu resolvo 4 elevado à quarta potência, eu encontro 256. Então, ela pode guardar 256 processos. Letra B. Quais são as potenciações que podem representar essa situação com expoente maior que 1? Com expoente maior que 1. Então, uma potenciação é essa, 4 elevado à quarta potência. 4 elevado à quarta potência. Ou eu posso pensar 16 elevado ao quadrado, ou 2 elevado à oitava potência. Número 8. Para uma viagem, Rafael vai levar 3 calças, 3 camisas, 3 calçados e 3 bonés. Letra A. A operação que calcula quantos trajes diferentes Rafael terá disponível é 4 vezes o 3. Será que se eu fizer 4 vezes o 3? Ou 3 vezes 3 vezes 3, o 3 aparecendo 3 vezes. Ou 3 mais 3 mais 3 mais 3, uma soma do algarismo 3, 4 vezes. Ou 3 elevado à quarta potência. Acertou quem disse 3 elevado à quarta potência, né? Não é 4 vezes o 3. Essa representação aqui significa que a base, que no caso aqui é o 3, vai se repetir 3 vezes e vai se repetir 4 vezes. A base é o 3, vai se repetir 4 vezes e aí nós vamos resolver. Quando a gente fizer 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, quantos trajes ele vai ter? 81 trajes. Então, na letra B, pergunta qual é o total de trajes, vai ser 81. Número 9. Em cada item, complete as lacunas com os símbolos de maior, menor ou igual. Então, vamos prestar atenção aqui. Aqui também a gente precisa fazer os cálculos. Alguns a gente consegue fazer de cabeça e outros a gente tem que ir para o caderno. 4 elevado ao cubo e 3 elevado à quarta potência. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. E 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Qual o resultado é maior, 64 ou 81? 81. Então, o símbolo maior virado, né? A parte mais larga desse símbolo sempre vira para o número maior. 4 elevado ao cubo é menor que 3 elevado à quarta potência.
Na letra B, 2 elevado à décima potência é maior que 10 elevado ao quadrado. Aí a gente tem que fazer os cálculos. 10 ao quadrado vai ser 100. 2 elevado à décima, a gente tem que ver, né, qual vai ser o resultado. Por isso que a gente tem que usar o caderno para fazer os cálculos. Letra C, 5 ao cubo ou 3 à quinta potência? 3 à quinta potência é maior. Letra D, 2 à nona potência e 8 elevado ao cubo. 2 à nona potência e 8 elevado ao cubo são iguais. 11 elevado ao quadrado e 9 elevado ao quadrado. 11 ao quadrado é maior do que 9 ao quadrado. 15 ao quadrado ou 7 ao cubo? 7 ao cubo é maior. 1 à décima ou 1 à décima primeira? Quando a base for 1, vai sempre dar resultado 1. Então, nesse caso, eles são iguais. 6 elevado ao cubo, 3 elevado ao quadrado. Então, 6 elevado ao cubo é maior do que 3 elevado ao quadrado. E a letra I, 14 ao quadrado, é menor que 3 à quinta potência. Tem que fazer os cálculos, tá, pessoal? Página 7. Representação geométrica de algumas potenciações. Observe esta sequência de quadrados na malha quadriculada. Então, a gente tem aí um quadradinho na malha quadriculada com lado 1, né? Um de lado e um de lado. Na segunda figura, nós temos outro desenho de outro quadradinho com 2 de lado, 2 na linha e 2 na coluna. A terceira figura, nós temos um outro quadradinho com 3 linhas e 3 colunas. Como ficaria o desenho da quarta figura? Primeira figura só tinha uma linha e uma coluna. A segunda figura, 2 linhas e 2 colunas, dando um total de 4. 2 vezes 2, 4. Terceira figura, tinham 3 linhas e 3 colunas. 3 vezes 3, 9. Quarta figura, 4 linhas e 4 colunas. 4 vezes 4, 16. Então, a gente vai desenhar um quadrado, pintando 16 quadradinhos aqui por dentro. 4 linhas e 4 colunas. Letra A, né? Desenho próximo quadrado. Então, é esse o desenho que vocês vão fazer. Letra B, de quantos quadradinhos seriam composto a quinta figura? O quinto quadrado seria composto por quantos quadradinhos? Seguindo esse raciocínio, né? 5 linhas e 5 colunas, 5 vezes 5, seriam 25 quadradinhos. Letra C, complete a tabela com o total de quadradinhos de cada figura por meio de uma multiplicação, potenciação e potência. Então, de novo, a gente tem uma tabela, né? Nessa tabela, a gente tem um quadrado, primeiro quadrado, segundo quadrado, terceiro, até o sétimo quadrado. Como que ficaria escrito em forma de multiplicação? Como ficaria em forma de potenciação? E qual seria o resultado dos quadradinhos? Então, ó, se eu tivesse que desenhar a primeira figura, seria uma linha e uma coluna. 1 vezes 1 elevado ao quadrado, teria que pintar um quadradinho, porque 1 vezes 1, 1. O segundo desenho ficaria 2 linhas e 2 colunas. 2 vezes 2 seria representado em forma de potenciação 2 elevado ao quadrado, que o resultado seria 4. A terceira figura seria 3 vezes 3, 3 linhas e 3 colunas, 3 elevado ao quadrado igual a 9. A quarta figura, 4 vezes 4, 4 elevado ao quadrado, resultado 16, teria que pintar 16 quadradinhos. A quinta figura, 5 vezes 5, 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25. A sexta figura, 6 vezes 6, 6 ao quadrado, que é igual a 36. E a sétima figura, 7 vezes 7, que é igual a 7 elevado ao quadrado, que é igual a 49, porque 7 vezes 7, 49. Letra D. Qual é a posição do quadrado cuja potência é de 144? Ou seja, será que é a 11ª, a 12ª? Quando é que eu vou ter que pintar 144 quadradinhos? Em qual posição? Então, a gente vai pensar qual é o número que se multiplica por ele mesmo para dar 144. A gente já sabe que 10 vezes 10 dá 100. Então, o número que eu estou procurando é maior do que 10. Aí eu observo o 11. 11 vezes 11 vai dar 121. Então, não seria o 11. Será que é o 12? 12 vezes 12, 144. 12 vezes o 12 vai resultar em 144. Confere aí. Então, a figura que eu ocuparia seria a 12ª
ela estaria na 12ª posição. E assim a gente encerra a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa vocês podem mandar dúvidas lá na plataforma. E, gente, presta bastante atenção. Não adianta querer aprender se não fizer os cálculos. Então, pegue o seu caderno e faça os cálculos. Aqui é importante saber a tabuada, né? Assim como os múltiplos, os divisores, a gente precisava estar com a tabuada memorizada. Aqui a gente de novo precisa estar com a tabuada memorizada. Então não se esqueçam, não adianta querer já chegar à resposta sem passar pelo procedimento. Pega o caderninho, faça suas contas e verifique lá se você está fazendo corretamente, tá bom? Então eu espero vocês até uma próxima aula e fiquem com Deus e se cuidem, tá? Beijo, tchau!